Bom dia! Bom dia, ouvintes da Rádio Itapuí, bom dia, nossos ouvintes aqui do YouTube. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto. Aqui quem fala é Daniela Rocha, apresentadora desse programa de sábado, um programa gostoso de autoconhecimento, de autoestima, para que a gente tenha um final de semana maravilhoso. Aqui a gente só fala de coisa boa, né? E a gente só traz convidada também super especial. Então, antes de eu apresentar a nossa convidada, super especial aqui da nossa cidade de Santo Antônio. Quem não é de Santo Antônio e não conhece ela depois, ela vai dar os seus contatos, as redes sociais, para a gente começar a seguir ela, né? E conhecer um pouquinho mais da vida dela profissional. Antes de convidar a nossa convidada, né, de apresentar ela, a gente vai ler a nossa mensagem do dia, e sempre a gente comenta um pouco dessa mensagem do dia, a gente comenta também com a nossa convidada, né, para ver o que ela acha dessa mensagem. Então, a mensagem é do livro Meu Livro da Consciência. E a nossa mensagem é do dia 16 de setembro, esse sábado aí gostoso, essa semana que foi bem chuvosa, né? Vamos ver qual que é a nossa mensagem de hoje. Dia 16 de setembro. O que é alegria para você? Alegria pode ser dar muita gargalhada até ficar sem fôlego. Alegria pode ser rir por dentro e sorrir livremente. Alegria pode ser se deliciar com alguma coisa ou por alguém. Alegria pode ser aquela satisfação de viver. Alegria pode ser aquela sensação de liberdade, de brincar com os filhos. Alegria pode ser olhar nos olhos de alguém com coragem. Enfim, alegria pode ser a satisfação de viver conscientemente das suas escolhas. O que é alegria para você? Encontre e sinta a alegria. Olha só que mensagem tão linda. A função da alegria, né? Às vezes a gente quer tanta. Às vezes a gente sonha com algumas coisas e alegrias estão nos pequenos gestos. Às vezes, estar com uma pessoa, um sorriso, fazer algo que traz alegria, às vezes até se cuidar um pouquinho, comer uma coisinha, né, mais saudável, ou daqui um pouco também uns escapes, e assim a gente vai. Então, nesse contexto, eu já vou apresentar minha convidada muito especial, Rafaela Message Pereira, nutricionista esportiva. Minha nutri muito, já fui na Rafa, assim. Depois ela não pode. É que aqui tudo é bastidores, sabe, Rafa? Aqui o Salto Alto, às vezes a gente acaba contando o que acontece nos bastidores da vida da apresentadora, mas faz parte. Rafa, a palavra está contigo, te apresento para nossos ouvintes aí, né? Tua qualificação e vamos começar. Hoje o nosso assunto aqui é alimentação saudável. Então, vamos lá, convida as amigas, as primas, as vizinhas para se conectar na Rádio Itapuí 100.3 para vir nos escutar e nos assistir no YouTube o nosso programa Salto Alto. Rafa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Queria te agradecer por esse convite maravilhoso. Eu adoro estar falando com as pessoas. No consultório, a gente resume, né, a uma parte da população de Santo Antônio. Eu tenho alguns pacientes que vêm de Porto Alegre também, moravam aqui, que vêm para visitar os pais e vêm para consultar também. Aproveita. Aproveita. Sábados pela manhã eu também Sim. atendo, então dá para encaixar todo mundo. Mas é bom falar com o público geral, assim. Eu sou Rafaela, nutricionista esportiva, sou formada há 7 anos já. Às vezes, quando paro Sim, para. mas a gente não representa. O Exato. importante é a Exato. gente passar carinho assim que a gente não passou o tempo, igual vinho. Exatamente. E me formei pela Unicinos, fiz pós-graduação, fiz 3 pós já em nutrição esportiva, uma em suplementação e uma em fitoterapia, porque a fitoterapia é muito importante para agregar valores às consultas. A fitoterapia nada mais é do que tu colocar plantas formular plantas para as pessoas consumirem para ter tirar os benefícios dessas plantas. Tem várias formulações que são interessantes assim de usar na prática clínica. A gente usa para ansiedade, a gente usa para TPM, a gente usa para aumento de massa muscular, para redução de irritabilidade. Tem vários componentes que a gente pode colocar
E como isso sempre entrou no meu dia a dia, eu precisava me aprofundar sobre esse tema. mais sobre esse tema. Exatamente. E por conseguir colocar em mim essas necessidades, sim. a gente vai testando, né, Dani? Claro, Vendo o que funciona, o que não funciona, e a gente vai levando para o consultório. Exatamente. Rafa, eu vou te fazer alguns questionamentos e aí já vou anotando algumas coisas alguns insights, já anotei aqui algumas coisas que tu falou. E o nosso tema é alimentação saudável. O nosso público que nos assiste, muitas pessoas do interior, pessoas, né, que têm um pouco mais de idade, né, as pessoas já têm algum probleminha. Como ter uma alimentação saudável? Dani, a alimentação saudável vai muito além do que a gente imagina. Porque no consultório, por exemplo, várias pessoas perguntam: isso pode? Isso não pode? Isso deve? Isso não deve? É tudo de acordo com cada um, por isso é tão individual. Mas, geralmente, o que a gente faz? Porque tem os objetivos principais das pessoas. Por exemplo, pessoas que têm diabetes, a gente tem que reduzir o consumo de carboidratos em geral. Não é tirar, é só reduzir. É colocar dentro do que a pessoa consegue metabolizar para que ela não tenha os malefícios daquele nutriente. Mas agora me explica um pouquinho, porque, por exemplo, assim, a pessoa está lá nos escutando, tem que reduzir carboidrato. Tá, mas me explica o que eu posso comer, porque assim, ó, eu lá em casa, a menina que trabalha comigo, ou na minha avó, na minha mãe, se eu for, a mesa do almoço é arroz, é empim, é massa, é carne, mais salada, é tipo um buffet. E a gente sabe que no interior, e às vezes ainda tem uma polenta, uma batata doce, então a gente pode escolher, né? O que é o carboidrato? Como é que a gente administra isso, né? A gente sabe que muitas pessoas que estão nos escutando realmente têm diabetes, controlam com remédio. Como é que me explica mais? Os alimentos que contêm carboidrato são basicamente massas, farinhas, alimentos que contêm farinhas em geral, pães, arroz, batata doce, aipim. Desses que tu me falou são basicamente esses, bolachas, coisas assim no geral. O interessante para essas pessoas seria ou tu botar um pouquinho de cada um desses alimentos no teu prato. Tá, e o que é o pouquinho? Na verdade, de acordo com o peso de cada um daí. Tá, não tem uma receita de bolo. Tá. Exato, a gente pede para diminuir, mas o que eu sempre comento no consultório é que é mais fácil tu escolher um que tu goste mais e tu colocar no teu prato aquela porção daquele alimento. Porque, no meu ponto de vista, parece que pouquinho dentro do prato, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquele outro, nada sustenta, não te sacia. Então, a gente colocar uma pequena porção desses alimentos junto com a tua carne e o restante de salada, metade do prato é o que a gente recomenda, de saladas, 1/3 de carne e a outra parte do carboidrato. Não consumir o carboidrato sozinho ali naquele prato, né? Sim. E para as pessoas que têm diabetes, é interessante começar pela salada, porque a salada vai te dar mais saciedade. Se tu mastigar ela super bem, que é o recomendado para todo mundo, é a mastigação adequada, mastigar bem para te ter saciedade, para te absorver bem os nutrientes, mas principalmente para a questão de cair no teu estômago e tu sentir que tu está sendo alimentado. E a salada, ela ajuda nisso e também na diminuição de absorção de carboidrato rápido, porque ela tem bastante fibra. Então, e às vezes a gente está ali naquela correria, comendo, eu vou comer rápido, e parece que a gente aquela comida a gente não absorveu, assim, não assimilou e a gente acaba comendo muito mais, né? Muito mais. Por isso que é interessante quando a gente for comer, principalmente quando a gente estiver com a nossa família, que tá todo mundo reunido, todo mundo conversando, é tentar na hora da refeição tu prestar atenção no que tu tá fazendo, na velocidade que tu tá te alimentando, na velocidade que tu tá fazendo aquela refeição e prestar atenção no que tu tá colocando para dentro do teu corpo. Porque se a gente agir naturalmente e ir rápido naquela refeição,
vai muito mais do que a gente precisa e como tu disse, sem prestar atenção no que está entrando e tu vai até se sentir super estufada. Sim. Então, para quem tem diabetes, o recomendado é reduzir carboidrato. E daí, por exemplo, assim, o que a gente faz? Acorda de manhã, já come um pão, ou come cuscuz. Depois, meio-dia, mais um monte de carboidrato. De tarde também. Como é que a gente faz essas trocas? A gente pode acrescentar a proteína ou as gorduras junto com esse carboidrato. Por exemplo, de manhã, que tu vai botar o cuscuz, dá para te botar o leite ou os ovos, para dar mais saciedade e para que tu não precise exagerar na questão do carboidrato. Para essas pessoas que têm diabetes, né? Para as pessoas que têm diabetes, é interessante também a gente colocar, por exemplo, nos lanches pequenos, aqueles que vai a fruta, que a gente pede para que coloque a fruta, a gente coloque alguma oleaginosa, algum amendoim, ou castanha, ou nozes, porque é uma gordura boa e que facilita, dificulta a absorção rápida de carboidrato. É como se tu não precisasse de tanta insulina para metabolizar aquele carboidrato ali que tu tá ingerindo. E a fruta pode ser liberada? Fruta não pode ser liberada. Na verdade, nenhum alimento pode ser liberado. Sim, porque coisa bem boa. Eu me lembro assim, a gente sempre, a mulher, a gente tá sempre essa questão de dieta, né? Coisa triste. Hoje eu já percebo mais que cuidar da alimentação é mais função de saúde do que aquela função assim, eu tenho que emagrecer 5 quilos, eu tenho que emagrecer 3. Então, hoje, a mentalidade, a gente vai evoluindo, não sei se evoluindo, mas a gente vai mudando os nossos objetivos ao longo da trajetória. Então, hoje eu percebo que eu foco muito mais na saúde do que naquele corpo perfeito, né? Mas na minha época, assim, vou comer fruta. Pra sentar, eu vou comer uma bacia de bergamota, né? No inverno. Exatamente. Pode? Não pode, e a gente sempre pede para os pais falarem para as crianças desses costumes, porque isso daí, que nem tu disse, tu adquiriu esses costumes na tua infância. Então, era porque provavelmente o pai ou a mãe deles estavam trabalhando, não estavam em casa. Então, a gente ter o controle de que é uma fruta por refeição e não repetir, não comer por ansiedade, é mastigar uma banana ou uma bergamota de maneira eficiente para que chegue só uma, né? Faça a digestão daquela fruta ali. Então, não dá, na verdade, que nem eu te disse, nenhum alimento dá para te comer à vontade, porque a nossa intenção é que vocês comam com consciência e não coma só para colocar para dentro. Então, o controle e a quantidade também é importante. Mas isso a gente faz, hoje em dia, a gente consegue fazer melhor na infância. Quando a criança está lá pegando a segunda bergamota, ou a segunda pera, ou a segunda maçã, fazer ela entender que não precisa, que aquilo ali é só uma ansiedade. E mudar a direção, né? Mudar, ela tá ali parada, sentada, comendo. Tá, vamos agora ver um filme? Vamos agora brincar com os teus carrinhos ou com as tuas bonecas? Tirar a atenção da alimentação e voltar para outra coisa, que é a mesma coisa que a gente faz na vida adulta. Na verdade, a gente sempre fala que os intervalos, às vezes, as pessoas nem comem. Porque se elas estiverem fazendo outra coisa, elas não lembram que tem que comer. É engraçado porque eu, assim, a minha rotina durante a semana, correria, escritório, então, assim, eu passo a tarde tranquilo. Daí, no final de semana, eu vou para o interior, vou para Mostardes, vou para Lagoa, e eu ainda digo para meus amigos, Mostardes tem um ar diferente. Parece que a gente tem mais fome. Por quê? Porque tu não tem aquele compromisso, não tá naquela correria. Então, parece que tu tem que parar no meio da tarde e tomar um café da tarde. Exatamente, tu tem mais tempo. Mais tempo. Para pensar sobre aquela. Daí tu tem tempo do que tá comendo, né? Coisa triste. E faz o que com isso, Rafa? Na verdade, é a mesma coisa do que aquela criancinha que estava ali para repetir a segunda fruta. É tentar fazer outras atividades que te tirem a atenção daquela alimentação ali, de ficar repetindo. E é que nem eu disse, Dani, importantíssimo tu mastigar bem e devagar. Porque se tu mastigar rápido, comer rápido, não vai te saciar. Então, tu precisa sentar, tu precisa te alimentar, não ver TV, não estar olhando no celular. Olha só, os ouvintes aí, sem televisão, sem celular, e comer com calma. Com calma, exatamente. Quando a gente começa
conscientemente a fazer essas dicas que tu está falando aqui para nós, alguns momentos a gente realmente me permite, não, agora eu vou, né? A gente percebe a comida de outro jeito. A Exato. gente começa a saborear a comida, não comer assim, só por comer, porque tem que comer, porque tá na hora, porque né? É diferente, né? É o sabor, é diferente, a gente se sacia mais rápido. Esses dias, ainda no final de semana, eu botei bastante salada no prato, e daí botei carboidrato, carne, mas quando chegou na hora de comer o arroz, eu já não já estava cheia. Por quê? Porque eu já tinha comido bastante salada, já tinha comido outras coisas ali junto. Daí tu sacia, tu não precisa comer tudo, né? Exatamente. E Dani, e deixa eu te perguntar, e tu comeu o restante? Não comi. Aham, Não comi perfeito. tudo. Porque às vezes a gente tem isso desde a infância, sabe? De não deixar Deixar no no prato. prato. Eu deixei um pouquinho, mas Isso. a gente tem aquela coisa, não pode deixar, o que tu servir, tu tem que comer, né? Tem Exato, também isso, né? exatamente. E a gente tentar desconstruir isso, de que se tu não tá com vontade, é que nem a fatia do bolo do aniversário que não tá como tu gosta. Ah, mas é feio deixar. Não, o feio é tu consumir uma coisa que tu não tá gostando e ainda tá fazendo mal para tua saúde. Uhum. Então, se não gostar, deixa no cantinho, tem outros alimentos que tu gosta mais. Sim, Não sim. precisa consumir aquilo porque tu Uhum. abriu, ou porque tu pediu, ou porque. Não, se não está com vontade, deixar no cantinho, deixar de lado. Sim. Porque tem outros alimentos que a gente gosta que pode incrementar, Uhum. né? Rafa, agora eu quero saber, com relação à pressão alta, também tem alguma restrição, tem alguma dica, tem algo ou é tipo diabetes, como é que é? A pressão alta, a gente tem que ter cuidado, principalmente com os alimentos industrializados. Os alimentos industrializados, e é qualquer tipo, Dani, pode ser até o doce, pode ser até a bolachinha Maria doce. Eles têm uma grande quantidade de sódio pela composição do alimento, que precisa para conservação, e também para aumentar o sabor, né, desses alimentos. Então, a concentração de sódio é muito alta. E o sal que tem nesses alimentos, ele naturalmente aumenta a nossa pressão. A gente não recomenda para pressão alta embutidos, que são mortadela, linguiça, salame, salsichão, salsicha. Tudo coisa que a gente cria comendo isso, né? Que tristeza Exatamente. depois ter que parar. Isso. Por isso que a gente já tenta, na infância hoje das crianças, já ir tirando esses alimentos, não colocando, para ficar mais fácil na vida adulta, né? E se ela não gosta, não insistir, porque algum dia ela vai gostar. E eu vejo assim, não sei se tu percebe isso, que hoje, eu era numa fase, quando eu era criança, que tinha muitos alimentos industrializados, e hoje tem muita coisa, mas eu tô vendo uma mudança que a gente está deixando de lado, né? E isso é ideal. Dani, tu Do diz. industrializado de tudo, tipo assim, comprar um molho pronto, comprar enlatados, comprar um monte de bolachinha, salgadinho, danoninho, tudo. Exato. É que, na verdade, Dani, é uma parte da população que faz isso. É as pessoas que tu convive que faz isso. As pessoas de baixa renda, é muito difícil a gente ver elas podendo ter o hábito e tendo o hábito de fazer essas coisas mais saudáveis, porque, infelizmente, os alimentos mais saudáveis, não frutas e verduras, não esses alimentos. Que eu ia dizer, porque na verdade, se eu pegar assim, eu vou comprar bolachinha recheada, vou comprar danoninho, vou comprar salgadinho, suco em pó. O que eu vou gastar com aquilo? Se eu pegar aquele valor e ir lá na fruteira e comprar uma fruta, comprar as frutas da estação que são mais baratas, né? Exato. Então, assim, eu acho que eu vou gastar menos do que comprar coisas prontas. Exato. E daí vem junto aquela questão de que as coisas prontas, além delas serem muito ruins para a nossa saúde, elas são muito fáceis. Então, tu tem que desmistificar isso também. Tu entender que o que tu tá preparando ali da tua salada, que demora, que tu vai cortar, que tu vai picar, que tu vai lavar, tu não tá fazendo aquilo ali por fazer. Tu tá fazendo aquilo ali para melhorar a tua qualidade de vida, para melhorar a tua saúde. E as frutas a mesma coisa. Porque se a gente for pensar em praticidade, é como tu disse, fica muito mais fácil sair, comprar o danoninho,
a bolachinha, mas é o que a gente está nutrindo o nosso corpo, né? O que a gente está colocando para dentro, para nossas células. E hoje eu percebo que, graças a Deus, a gente tem mais conhecimento, né? Exato. Eu me lembro que eu adorava comer sopa de bolacha, olha só. Aham. Bolacha Maria, leite e ainda botava um pouco de açúcar. Açúcar. Gente do céu, que bomba! Aham. Hoje eu não consigo mais. E eu assim, adorava, né? E hoje eu me lembro assim, minhas tias trabalhavam em casas geriátricas, sei lá quantos anos atrás, e os Era idosos esses alimentos. eram esses alimentos. Acredito que hoje não seja mais, né? Não, isso eu não sei te responder. Eu também não A sei. respeito de. Porque daí também pro idoso tem que ser mais Sim, palatável, sim. tem que ter um aporte calórico maior, porque eles já não comem tanto. Então tem Sim. tudo isso, não é que nem nós, né, Dani? Que a gente fica o dia inteiro sentados e trabalhando e se irritando com várias coisas ali que acontecem, e tu tá descontando na tua alimentação em casa, né? E a bolacha, e é que nem a gente sempre diz, tudo vai de acordo com a quantidade. Se tu botar a quantidade que tu deveria consumir de bolacha e de leite, tá tudo certo. Poderia estar comendo minha sopa de bolacha. E poderia até comer a tua sopa de bolacha. Exatamente. Só que daí tem a ver com o tamanho do potinho, né? Tu vai pegar, que tu vai servir, todas essas questões. Porque alimentação saudável não é como se a gente colocasse os alimentos que tu gosta, da tua alimentação geral, mas tu consumiu o que tu poderia daqueles alimentos. Também dá para montar um plano alimentar assim, que fica mais fácil de tu conseguir executar. Claro, que nem a gente estava falando, para o paciente diabético, daí a gente tem que dividir mais esses carboidratos ao longo do dia, para não dar um aporte tão grande num horário só. A pessoa com pressão alta, a gente tem que tentar trocar esses alimentos, assim, dos alimentos industrializados para os mais naturais possíveis, fazer essas troquinhas assim, porque para ter uma qualidade de vida melhor. E pessoas com diabetes, Dani, eu tenho casos no consultório que vieram com uma hemoglobina glicada, que é o valor de referência ali que a gente usa para... E qual que é a referência, Rafa? Geralmente tem que estar menor do que 5,7, essa hemoglobina glicada. Sim, e aquelas referências gerais que a gente vê, tem tanto menor que 100 da glicose, menor que 100. Exatamente. Tem pacientes que mudam tanto os hábitos de vida, Dani, quando entram no consultório, quando começam a cuidar realmente o que é importante, que param de tomar medicamento. É isso, eu ia te perguntar. Isso, exatamente. Porque a diabetes, ela é acometida nas pessoas, principalmente por maus hábitos. Falta de atividade física e excesso de alimentação para aquele corpo. Às vezes a pessoa é magra, a pessoa não tem nenhum outro problema, só desenvolveu diabetes. Porque ela não fazia exercício, porque ela comia muita quantidade de doces em horários que não deveria, ou tudo muito junto. Então a gente adequa para as pessoas conseguirem diminuir o medicamento ou até mesmo tirar. A gente consegue. E outra situação, a gente falou de diabetes, né, que tu falou a redução do carboidrato, a gente falou da pressão alta, função de industrializados, uma alimentação mais saudável, e colesterol, que eu acho que é os 3 vilões mais, ou tem mais algum? Não, é os mais, assim. E daí a gente nunca lembra, né? A obesidade, que é uma doença crônica. Tá, então eu quero Isso. que tu me fale da obesidade e do colesterol. Tá. Como a gente faz? O colesterol, geralmente, a gente reduz alimentos. O problema é que no sul, os alimentos que mais contêm carboidrato, colesterol, gordura, é os alimentos de origem animal, que a gente consome em grande quantidade aqui no sul. Se a gente for pegar qualquer pessoa do Rio, de São Paulo, do Ceará, eles consomem muito menos carnes do que nós. E o nosso colesterol é alto pelos nossos... Geralmente, se não é genético, né, Dani? Porque tem isso também, de passar de pai para filho. Se não é genético,
pode ser a questão da alimentação. Excesso de carnes, excesso de gordura, Aí é bom um churrasco, né? Isso. E daí não é que não pode, Dani. É que em Pode. vez de tu comer meio quilo de carne, tu vai comer 150 gramas Sim. naquela refeição. É montar o teu prato com mais outros alimentos E não comer só a carne. e não comer só carne. Exatamente, exatamente. E tentar consumir carnes mais magras, fazer churrasco com carnes mais magras. Alimentos industrializados têm grande quantidade de gordura na composição também, por causa do sabor. A gente sabe que qualquer alimento que tenha mais gordura, ele vai ficar melhor que o outro que não tem tanto. Então, aumenta também colesterol em vários tipos de alimentos, assim. Rafa, agora a gente já vai ir para o nosso intervalo, porque a gente já está já quase... Ó, já estamos há 25 minutos conversando, como passa rápido, né? Passa. E depois do nosso intervalo, quem está nos assistindo aqui na Rádio Itapuí 100.3, chama aí, né? Vai lá, agora no intervalo, aproveita para escutar a música e manda um WhatsApp lá para as vizinhas, para as amigas que têm diabetes, que têm pressão alta e que quer cuidar mais da sua alimentação, elas virem escutar o nosso programa. Depois do intervalo, eu já vou anotar aqui 3 coisas que eu quero perguntar para a Rafa. Quais os maiores desafios? O que é o maior desafio para a gente poder ter uma alimentação saudável? Depois eu quero saber dela, como é que a gente vai fazer para superar isso? Qual que é a dica? E depois, a dica master, tá? Então vai ser o que a gente vai falar depois do nosso intervalo. E na volta do intervalo, eu tenho meus beijos, os meus abraços para mandar. A Rafa vai ter os delas também, né? Então agora vocês vão se deliciar com uma música aí do Salto Alto para realmente a gente ter um sábado muito gostoso e a gente volta daqui a alguns minutinhos. Um beijo, beijo. Então, voltamos do nosso intervalo aí, nosso programa Salto Alto na Rádio Itapuí 100.3 e eu tenho alguns recadinhos, alguns beijos, alguns abraços aqui, igual o programa da Xuxa, né? Onde a gente manda alguns beijos aqui para alguns ouvintes e hoje eu tenho uns beijos e abraços de algumas pessoas especiais. O WhatsApp aqui da Rádio Itapuí, quero reforçar para vocês, quem quiser receber aí um recadinho, né, da Daniela, só mandar um WhatsApp para cá. O WhatsApp é 3662-1255, é o mesmo número do telefone fixo que agora tem o WhatsApp. Então, quero mandar um abraço para a dona Antônia Brito, para a dona Arina, para a Maria Luísa, para a Verônica Moraes, para o Adriano e para a Terezinha. Esse abraço especial para Adriano e Terezinha, meus clientes, né? Eles estiveram lá no escritório essa semana e conversaram com a minha colega lá, disse, ai, diz para Dani me mandar um beijo, um abraço. Está aqui, um beijo, um abraço especial para Adriano, para Terezinha, quero também mandar um beijo, um abraço para minha mãe, né, para os meus familiares que estão sempre me escutando, minha família. Então, o grupo do WhatsApp chega no sábado, é o dia de escutar o programa Salto Alto. Rafa, para quem vai ter o beijo, teu abraço? Para minha família, né? Para minha mãe, para o meu pai, para o Diego, meu noivo, para os meus pacientes, que eu não posso esquecer nunca deles, porque eles fazem parte da minha vida. Claro. É isso. É isso. Então, Rafa, qual o maior desafio? Ah, eu quero, tenho diabetes, tenho pressão alta, tenho colesterol. O que tu vê na parte ali, no teu dia a dia de desafio? Qual o maior desafio? É a rotina das pessoas. É dentro do pouco tempo que tu tem, tu organizar uma alimentação saudável. Assim, e não é por um período, né, Dani? É pro resto da vida. Porque se tu volta a fazer errado novamente... Ai, que coisa ruim, né? A gente tinha que Exato. perder os pesos, perder diabetes e Isso. perder, não é assim. Não. A gente continua cuidando para manutenção, né? Daquela mudança ali que a gente fez. Então, no meu ponto de vista, assim, o que a gente mais vê no consultório é isso, e não posso deixar de falar da questão psicológica, né? A ansiedade, do dia a dia em si, ou até mesmo de depressão, de problemas psicológicos mesmo, que causam aumento, principalmente aumento de consumo alimentar, assim. Porque daí, antes de tu tratar a alimentação, tu tem que tratar os pensamentos, né? Organizar os pensamentos. Porque senão tu não consegue. E dentro desse desafio, tem uma rotina,
Tô ansiosa. Tem algum desafio com relação a algum tipo de alimentação? Algum desafio assim? Para mim, o desafio muito tempo foi o pão, graças a Deus, esse eu estou superando. Hoje já consigo ficar aí sem pão um tempo, até uma semana. Tranquilo, deixo mais para o final de semana. Mas o meu desafio é o doce. Tem isso também? Tem muito, muito. A Muito. maioria das pessoas é o doce, né? Uhum, E quando não é o doce, às vezes no período menstrual aumenta muito o consumo, né? uhum, Assim, perto do período ou um pouquinho antes do período, por causa dos hormônios, que modificam estradiol, uhum, progesterona, e uhum. daí nos aumenta mais a vontade de carboidratos, que geralmente a gente desconta no doce por gostar mais. Então, tem sim, e a gente tem solução para isso, tem o que fazer, ah, mas é o maior desafio, é o doce. O pão eu não digo, né, Dani? Porque o pão tem na alimentação das pessoas e dá para a gente colocar todos os dias, assim, Uhum. não, de acordo com as quantidades que a pessoa Sim, até pode, tudo. poderia comer um pedacinho, Poderia, pode. Uhum. exatamente ao dia. O arroz também, que as pessoas morrem de medo, também não tem problema nenhum, dá para ter na tua alimentação saudável, dá para incluir eles. É só o consumo de doces que a gente tem que cuidar, porque quanto mais tu come, mais vontade tu tem de comer. Uhum. Então, não é uma coisa que te sacia com muita Sim, facilidade. sim. E daí provoca aquela compulsão É. alimentar, Não, né? e o doce, a gente tem aquela ideia, o doce, né? Não, mas a maioria das coisas tudo tem doce, né? Tem o açúcar ali, né? Exatamente, Então tu exatamente. vai somando um açúcar, né? No No pão, café, no café, daqui um pouco numa geleia, tudo, né? Muita coisa, né? aham, soma. Carboidrato vai somando e quando vê, tu comeu uma quantidade de açúcar enorme. E a função da rotina que tu falou, o que que é atrapalhar a correria? É de não ter uma rotina assim, de horários? O que que é essa? Isso é geralmente a correria, de acordo com o trabalho das pessoas, assim. Uhum, Porque eu atendo, por exemplo, muitas pessoas que são autônomas. uhum, Então, a carga horária é elas que comandam, né? E uhum. quando é a gente que comanda, a gente vai ficando até mais Sim, tarde. sim. E quando tu vê, tu não fez nenhuma refeição, e quando tu vai fazer, tu come um boi por uma perna, como a gente Sim, diz, né? sim. Mas engraçado, isso é bem verdade. Tipo assim, eu chego do escritório, tipo assim, esse horário, onde aqui a gente já vai. A gente come uma fruta, tá? Fui tudo tranquilo. Mas então eu tô controlada. Mas tem dia que eu não como nada de tarde, porque não dá tempo, né? Chega às 5h30, 6 horas. Ai, Jesus amado, é muita fome. A gente chega em casa e daí a gente come o que vem pela frente, igual tu falou, né? Exato. Porque a gente não para, e daí assim, quanto mais tarde, parece que mais fome a gente tem, né? Então, assim, o que que a gente faz daí com essas Na correrias? verdade, eu também passava por isso, assim, por chegar do consultório mais tarde e já ir preparando as coisas, já ir E já ir pegando comendo. dentro do armário Isso, e daí já vai comendo em pé mesmo. isso, E daí enquanto pega uma prepara. banana, não sustenta, pega outra, uma maçã, não adiantou nada. Daí tu vai pegando as coisas que tu Uhum, acha ali pela frente e vai isso. colocando para dentro. O que que a gente recomenda? É tu chegar em casa, largar a bolsa, coisas que tu tirou de dentro do Uhum. carro Se ali, desmontar, se porque eu desmontar. chego em casa e me desmonto, tiro o brinco, tiro anel, literalmente me desmonto. E daí Exato. depois. Daí depois tu senta no teu sofá, espera um pouco passar essa ansiedade toda que tu tá pensando na tua alimentação, Uhum. se acalma primeiro, Respira, respira, respira. e daí depois a gente vai arrumar o que tu vai consumir, sentar na mesa e fazer a tua refeição. Uhum. Então é fazer com calma a tua refeição que tu te propôs Uhum. e estar tranquila para fazer ela. Porque tu não vai morrer de fome em 15 Ah, minutos. não vai, mas a gente às vezes eu não sei, acho que é um instinto primitivo, alguma coisa Ah, que a gente que não! vai, não É sei. falta de alimento por muito tempo. Será? Ai, não sei, às vezes a gente acha, tem aquela impressão, meu Deus, vou morrer de fome mesmo. E não vai Aham. morrer, né? Ô, Dani, mas dá para fazer, eu te falo porque eu faço. Ah, dá para Essa chegar em casa dá e para sentar no chegar. sofá. Exatamente, sentar, te acalmar primeiro, desacelerar aquela Daquele chegada. ritmo. Isso, e fazer a tua refeição com calma. Olha só. E também essa função da rotina que eu acabo às vezes não fazendo, mas eu acho que seria é tipo, já me organizar
na minha semana ou no meu dia, eu vou chegar em casa, eu sei que eu tenho tal coisa para comer, ou eu vou porque daí eu já vou chegar, eu já sei que é aquilo que eu vou ter para comer, eu vou estar organizadinho, sei lá, uma marmita, ou já tenho, sobrou um bife do almoço, sobrou uma carne, vou comer. Isso também ajuda? Ajuda muito. Tu tem em mente o que que tu vai fazer, facilita muito de tu não ter que pensar o que que tu vai cozinhar, Isso, pensar o que que tu vai pedir no iFood ou no aplicativo de comida. Então fica mais fácil tu ter a organização do que tu vai fazer. Ou já ter pronto, exatamente. Tem várias opções de tu comprar até mesmo, se tu não consegue fazer, comprar até mesmo essas marmitas prontas e ter congelada para só descongelar na hora que tu for te alimentar mesmo, Sim, para já ter essa facilita. organização. Eu gosto geralmente na hora do almoço já faz um pouco a mais e já Isso, deixo prontinho para tua para janta. janta. Daí na janta geralmente daí come mais uma carne, uma salada, daí não come tanto arroz, tanto isso, tanto aquilo, que já dá Isso, uma facilitada. exatamente. E mastigando bem te dá saciedade igual. Ai, bem devagarinho e doce nada. E doce nada. Ai, que pena. Doce é Ai, controlado, Dani. É que eu sim. sempre digo: se a pessoa não tem compulsão, assim, de ter que comer grande quantidade numa hora só, ela pode comer um pedacinho de chocolate todos os dias. Não vai ter problema aquilo para a Sim. saúde dela. O problema é que se ela estiver ansiosa, ela não vai comer só o quadradinho. Ela vai querer Ela comer a vai barra comer a toda. barra toda. Tá, Então, e doce de calda, porque o pessoal às vezes do interior é doce de calda, doce de figo, doce. Esse pode, não? é a mesma coisa, Ai, a é o mesma mesmo coisa. doce. É Ele o vai ser mesmo doce. absorvido, ele vai ser Eu absorvido sei. igual, ele é mais saudável, claro, do que o chocolate, aquele Uhum. industrializado. Uhum. Só que daí também, se tu come uma pequena porção, tranquilo. O problema é Um quando a gente pedacinho, então um figo eu poderia comer. Depois do isso, Isso um pode. pedacinho de doce de abóbora não tem problema. Tentar tirar, não botar muito caldo junto Uhum. com o figo ou com a Uhum. abóbora para não acrescentar Mais mais. doce. E daí Exatamente. um cafezinho para botar açúcar? Não. Sim. O cafezinho Ou chazinho. depende também, depende da pessoa, porque tem gente que não toma Aham. sem açúcar. O que a gente pede é para tentar ir reduzindo a Sim. quantidade de açúcar que coloca no café. Por exemplo, tá acostumada a botar 2 colheres de chá de açúcar no café. Tá, vamos tentar reduzir para 1,5 durante uma semana. E depois a gente fica com uma durante uma semana na próxima semana, para a gente tentando diminuir o paladar doce daquela pessoa. Sim. E engraçado, quando a gente começa a reduzir o doce, eu sempre tomei café com açúcar. E depois chegou uma época, eu tirei radical, né? Hoje eu já não consigo tomar café com Com açúcar. açúcar. E nem suco. Suco eu também reduzi muito. Depois eu até quero te fazer uma pergunta com relação ao suco. E hoje até almocei na mãe e o que que acontece? Fui tomar o suco, eu achei muito doce. E daí fui olhar o rótulo, não, era suco de uva natural, não tinha, mas como a gente diminui o açúcar, aquela sensibilidade ali, a gente acha que tem açúcar, né? E suco Exatamente. pode tomar à vontade, aquele suco de. Tem uma amiga nossa que disse, eu vou fazer esse suco, suco não engorda. Fazia de 1 litro, 2 litros, durante o dia para me hidratar. Pode? Não. Ah. Não A gente pode. não recomenda sucos até mesmo naturais. A gente não recomenda pela quantidade de fruta que vai ali naquele suco. Uma coisa é Uhum. tu fazer um suco com uma laranja. Uma coisa é tu Uhum. fazer um suco concentrado de laranja. Para fazer Uhum. um copo, tu vai usar 5, 6 unidades de laranja. Daí tu estaria consumindo a bacia de laranja. A bacia de laranja. Uhum. Exatamente. E daí os que a gente recomenda, só que daí tem que ver a quantidade de se a pessoa vai colocar o açúcar ou não. É Uhum. o de limão, o de morango. O morango tem pouquíssima quantidade de carboidrato e ele não tem tanta caloria. Uhum. Os que a gente menos recomenda daí é o de laranja e o de uva, porque eles têm grande concentração de fruta na composição. Olha só. E não é que a fruta não pode, ela não é saudável. Não, Uhum. ela até pode, mas a gente tem que cuidar a quantidade que a gente vai estar ingerindo desse suco. Sim, porque tu vai estar tomando um suco de uva ali, sei lá quantos cachos de uva foram Para fazer necessários um para copo. fazer um copo. Rafa, quero saber de ti, como é que a gente faz?
né? De todos esses desafios, é a rotina, é vontade de comer doce, é vontade de tomar um suquinho, comer um docinho de calda. Como é que a gente faz para superar isso? Na verdade, Dani, a gente tem que ter um objetivo em mente, assim. Quais são os teus objetivos? O que que tu Uhum. quer para a tua vida? Ah, é por causa da minha saúde? É por causa do meu controle com a minha glicose? É por causa da minha pressão que está muito alta e eu tô com medo que venha a acontecer algum problema? E botar, fazer uma rotina alimentar que fique fácil para te executar. Uhum. Fique dentro dos teus hábitos, que tu não tenha que correr atrás daquele alimento, que seja um Aham. alimento totalmente fora da tua rotina, Sim, sim, mas colocar os alimentos que é fácil para te consumir, dentro das quantidades que tu pode, para aquele objetivo. sim, Que daí fica mais fácil de tu conseguir. sim. Então, ajustar quantidades e usar coisas que tu já tá habituada. Exatamente, Uhum. E exatamente. aqueles cortes, assim, que a gente faz isso, tá? Depois a Aham. gente confessa. Eu digo, eu quero ver depois o pessoal que vem aqui no Salto Alto, mas começar a me mandar as contas é terapeuta, é psicóloga, é nutri, assim, a gente vai. Quando a gente inventa assim, agora eu vou cortar o doce de vez. Tô proibida de comer doce. Eu às vezes tenho dessas, tá? Essa semana não vou comer nada, não. Daí lá pelas tantas, daí que a gente tem vontade de comer, né? Porque a gente proibir pra gente, né? Pode a Exatamente. gente proibir esses alimentos? Tipo assim, vou me proibir de comer açúcar, de comer um docinho, de não sei o quê. É Poder bom? pode, né, Pode. Dani? Uhum. Mas o problema é se tu vai conseguir ou não, Ah, esse é o problema. né? Por isso que eu sempre digo, às vezes depende do teu objetivo. É por Uhum. quanto tempo? Ah, não, eu tô disposta, eu nunca consegui 15 dias. Então eu tô disposta a me propor a ficar 7 dias sem o doce. Uhum. Perfeito, vamos organizar isso para ficar 7 dias sem o Uhum. doce. E depois, quando tu voltar a comer, ser de maneira adequada, a quantidade que tu pode para aquele Uhum. dia. Que daí fica mais fácil. Porque às vezes a gente bota uma meta de 30 dias e a Fica gente nunca difícil. conseguiu fazer 30 dias Sim. sem o doce. Não. Então a gente já sabe, não vai chegar. Então faz 7, daí depois passou uma semana. Bah, eu acho que eu consigo fazer mais 7. Já deu 15 dias no mês. Eu acho que fazer então umas micrometas. Então, assim, se tu bota 2 colheres de açúcar, coloca uma, né? Se tu para Exato. fazer uma coisa que eu até quero te questionar isso. Por exemplo, eu quando faço comida no final de semana, que é os dias que eu dificilmente eu boto azeite, eu boto gordura na carne, porque a carne já quando tu vai começar a fritar ali, tu já mas eu vejo que muita gente bota muito azeite ou banha. Como é que a gente faz para administrar isso? A gente tem que tentar diminuir a quantidade de gordura que a gente coloca, porque, como tu disse, os alimentos em si, eles já soltam muita gordura, Solta. que dá para fazer o próprio cozimento deles. Mas se isso não for possível, a gente esquentando a panela antes de colocar o óleo, tu consegue adicionar bem menos óleo do que tu colocaria com a panela fria. Fria. Então, tu bota ela Dá uma no fogão, esquentada. deixa ela esquentar bem e bota um fiozinho de óleo, que tu vai ver que aquele óleo vai ficar mais líquido e Uhum. daí mais fácil de fechar o fundo da panela, como a Sim, gente diz. sim. E depois botar os alimentos. Então, assim, eu acho que a gente está falando de superar, diminuir o açúcar, diminuir daqui um pouco o industrializado, né? Exatamente. Diminuir a gordura de botar ali, fazer uma carne, fazer. Então, assim, essas diminuições já vão dar bastante impacto, Já né? dá muito impacto, porque às vezes as pessoas ficam pensando em tirar total. E tirar total é que nem a gente diz, a gente não vai conseguir manter isso pro resto da vida. A gente vai ter Então, aquela compulsão daí de. exatamente. Então, micro estratégias, micro Uhum. objetivos, às Micro. vezes é mais fácil de tu Sim. Eu conseguir. vou comer 2 pão, 2 fatias de pão caseiro. Não, vou comer uma fatia. Isso, Vou convidar alguém para tomar um café da tarde e fazer uma bacia de bolo frito. Daí, pode, Rafa? né? Vamos Não. tentar optar por Sim. outra coisa, ou talvez fazer isso, se tu faz isso uma vez lá que outra, né, Dani? Uhum. Uma vez a cada 3 meses é uma coisa. Agora tu fazer isso todo final de semana, Uhum. expor para tua família toda aquela quantidade de gordura ali, porque não dá Uhum. pra gente pensar só na gente, né? A É. gente tem que pensar nas pessoas que estão ao nosso redor também, o quanto elas estão consumindo aquilo ali. Então, a gente sempre pede
para deixar esses tipos de alimento mais longos, assim, por mais tempo sem fazer. Dá a opção, que nem tu disse, pelo pão sovado ou pão caseiro, que também é bom. Dá para a pessoa botar com a chimiazinha dela ali e tentar comer uma fatia só em vez de 3. Sim. E outra tática que eu acho que até é a tática de guerra, essa que eu faço lá em casa. É tipo, eu não compro, eu não tenho. Isso, Se tem coisas que eu não me controlo, eu não compro, exato, sabe? Então, assim, exatamente. se eu não tenho controle, então eu não compro. E daí, assim, na casa, daí, às vezes, de vez em quando dá umas brigas. Tu é muito malvada. Tu, antigamente, tu não fazia isso, mãe. E porque eu não compro mais, sabe? Exato. Por quê? Porque daí se eu comprar uma bolachinha, se eu comprar o suco, se eu comprar o refrigerante, É fácil acesso, é né? fácil acesso, tu Uhum. tá ali, tu toma, então assim, não compro mais refrigerante. Não Aham. compro mais a bolachinha, nós vamos comer o que tem, vou na fruteira. Então, assim, de vez em quando a gente ganha uns xingão, né? Porque a gente estava habituada, né? Aham. Criança também, o paladar mudou e a gente também tem aquele paladar de querer comer essas bobagens, né? Exato. Mas isso que tu disse, ou talvez, para quem tem crianças, que a gente também não recomenda ter doce para eles, mas é talvez escolher o doce, já que tu gosta muito, que tu não te chama atenção para te comprar para eles. Se essa é a intenção, né? Uhum. Por exemplo, tu não é muito do bis. Não, então eu vou comprar o bis, porque se eles quiserem um doce, vai ter aquela porção ali para eles, mas para mim não vai chamar atenção. Então, Sim. são estratégias que a gente usa vai. se tu não quiser mudar o hábito da família. Mas eu sempre É, digo que é importante mudar a mudar família toda. mudar a família toda. Porque fica ruim, né? Tu vai ver uma pessoa comendo, e daí o que eu vejo assim, né? Quando é todo mundo naquele mesmo sistema de comer mais saudável, de comer melhor, fica mais fácil. Exato. E não esquecendo, o chefe da família é tu e o teu esposo, É, né? É tu que vai comandar o que as crianças vão comer. sim. Exatamente. Mas uma vez o meu mais velho disse assim, eu disse, a gente tem que parar de comer doce, tem que reduzir. Mãe, mas tu que compra. Ah, que doeu, Aham. né? Isso, mas É verdade, né? Eu Uhum. digo, sim, mas quem é que traz o doce para dentro de casa, né? Exato. Ele, tipo, jogou isso na minha cara e eu disse, é mesmo, né? Se eu não tivesse comprado a tal da barra de chocolate, né, a balinha que eles pediram, não ia ter doce, né? Exato. E tava tudo certo, então a gente Aham. tem que se educar para depois educar os filhos deles, nossos, né? Rafa, antes da gente falar das dicas finais, tu falou ali no início da nossa conversa, que a gente já tá quase no final, da função da fitoterapia. Eu achei muito interessante, até não sabia, desse teu trabalho, assim. Me explica mais, assim, por exemplo, assim, nessas questões que a gente falou, de diabetes, pressão alta, obesidade, né? Como é que a gente pode colocar fitoterapia? A gente pode associar esses Uhum, fitoterápicos para melhor controle da uhum, doença e também qualidade de vida. Por exemplo, que nem eu estava te dizendo, tem vários componentes, até vitamínicos, que ajudam na ansiedade, por exemplo. Na ansiedade, aquela que a gente diz que quer um doce e tem que comer sim, em grande quantidade. sim. Tá, mas Aham. daí isso é no alimento ou A gente manda manipular. daí A vai gente faz a manipular, manipulação é tipo aquelas as gotinhas, aquelas, e não. geralmente eu faço em cápsula. Uhum, Geralmente eu faço em cápsula para ficar mais fácil. uhum, E em gotas, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não, que porque não. às vezes o gosto de determinados Uhum, nutrientes fica muito ruim. sim. Então, a gente fazer fluido, e tem algumas coisas que dá e outras que não, porque Uhum. algumas são extrato Não, seco. mas em cápsula eu acho até melhor, porque daí a gente Isso, toma e não sente nem gosto. exato. E tem Uhum. muitas que ajudam no emagrecimento também, assim, né, Dani? Não é uma pílula mágica, mas que ajudam muito, assim. Olha só que Por exemplo, interessante. tem Isso, pessoas. e é natural, né? E é natural. É Por natural. exemplo, tem pessoas que não gostam de tomar chá verde. E a gente Uhum. sabe, por estudos, muitos estudos que tem Uhum. com chá verde e chá mate também, e erva mate também, mas o chá verde, ele melhora a capacidade de oxidação de gorduras Uhum. no nosso organismo. E tem pessoas que não tomam, não gostam. Eu não gosto de chá, por exemplo. Sou uma Uhum. nutricionista, mas não gosto de chá. Uhum. Então, a gente formula Uhum. essa As base, o cápsulas. extrato de chá verde em cápsula.
exatamente. ajuda na... Na queima de gordura. Uhum, sim. E Exatamente. para diabetes, tu tem algum fitoterápico, assim, alguma planta? Por exemplo, o pessoal que está lá de casa. Mas eu escutando, às vezes, eles têm uma farmácia fitoterápica em casa, né? Aham. Tem alguma coisa que tu poderia indicar? Por aqui não, porque a gente teria que ver a dosagem de medicamento que eles usam, Sim. porque pode influenciar, pode... É Uhum. como se, por exemplo, assim, se eles tomassem um chá da insulina, por exemplo, que Uhum. existe, Eu não sei. pode alterar no controle pelo Sim, medicamento. porque a planta é Intensifica. um medicamento, né? Então não adianta também eu Exatamente. pegar todas as minhas plantas lá, fazer um monte de uma xaropada e achar daqui a pouco eu tô tendo... Em vez de dar um Exato. efeito positivo, tá me dando efeito negativo. Negativo. Então tem que entender. E também, que nem eu te Uhum. disse, o chá verde a gente pode utilizar, mas pessoas com pressão alta não pode. Olha Ele só. é riquíssimo em cafeína. Uhum. Assim como termogênicos, a pessoa com pressão alta não pode usar, por causa do excesso de cafeína que tem, que aumenta o batimento cardíaco. E daí pode causar alguma alteração. Uhum. Então, não é para todo mundo. Não tem como a gente dizer, Não tem sabe? receita de bolo. Assim, bota Exatamente. farinha, bota ovo, bota isso, e não é Aham. receita. Então, realmente, e principalmente pessoas que têm problema, né? Já tomou uma medicação, daqui a pouco pode ser até prejudicial do que tu dar Exato. uma orientação e Aham. prejudicar. Rafa, agora a gente se finalizando, quais a tua dica de ouro aí? Umas 2, 3 dicas para quem está nos escutando, quer ter uma vida mais saudável, quer começar a melhorar. Sim. Uma delas, primeira de todas, é o que eu sempre repeti aqui, é a Uhum. mastigação, para que a gente tenha E uma digestão. tem, assim, quantas vezes eu tenho que mastigar um alimento? Na verdade, tem estudos que mostram que no Uhum. mínimo 20 vezes por mastigação, 20 por vezes. ingestão, né? Tu serve no garfo, coloca na tua Uhum. boca, não serve de novo, deixa o teu garfo ali. Mastiga, mastiga, Uhum. mastiga às vezes ali, Uhum. engole e depois tu serve novamente. Para te ter. Eu achava, eu já tinha escutado um tempo atrás que era 10, então agora nem é 10, é Aham. 20. Tem estudos, Dani, que mostra direitinho assim. Eu acho que foi com amendoim que eu vi. E o amendoim, tu sabe, super duro. E daí Uhum. tinha as fotos nesse estudo Uhum. científico. E a quantidade de mastigação, 4, 12, 20. E em 24 vezes o amendoim não tinha sido todo triturado ainda. Olha Então, só. é uma média, mas tudo depende do alimento, né? Uhum. Então, é uma média que a gente recomenda 20 vezes. Eu vou começar a observar isso. Quantas vezes eu vou Ah, pegar um alimento hoje, né? E vou cuidar quantas vezes eu vou mastigar para ver se chega. para ver se chega. Sim, porque tudo é hábito, né? Acredito que na primeira eu vou achar horrível ter que mastigar Várias vezes. várias vezes, 20 vezes, né? Mas é um É exercício. um exercício. É um exercício. A segunda, a questão da água, que é Uhum. fundamental para hidratação, para digestão, para intestino, que é a maior causa de reclamação em consultório, é a questão intestinal de não funcionar Sim, adequadamente, Uhum. ficar muitos dias sem fazer, ou então quando faz, ter muita questão de diarreia. Então, isso é importantíssimo, a tua hidratação, para melhorar bolo fecal e saúde total do organismo. E a terceira é a atividade física. Fazer atividade física diminui a nossa ansiedade, diminui riscos de patologias, de doenças em geral, e melhora foco e concentração. Olha só, 3 dicas que não custa nada, Uhum, não é, né? Tipo assim, mastigar, uhum, tomar água e um exercício, não tem caminha, né? O uhum. pessoal que tem disponibilidade vai caminhar, vai. Olha, tem tanta coisa pra gente fazer ao ar livre que é uma atividade física, né? Não precisa. Exatamente. Eu vou só na. Não, não precisa, né? Vai caminhar. Isso. E que Caminha. nem eu digo, se tu fizer todos os dias, se tu tiver a possibilidade de fazer exercício todos os dias, dá para ser só 30 minutos. Olha Então, só. eu não tenho muito tempo. Tá, então eu vou fazer mais dias
e vou Uhum. diminuir a quantidade de Sim. minutos no dia, né? Para fechar o que eu preciso durante a semana. Então, vai de acordo com cada um, assim, Sim, né? sim. Rafa, agora eu quero saber. Gostei aqui nossa conversa, me senti tocada e quero saber um pouco mais. Quero procurar a Rafa aí para ela me dar umas orientações mais personalizadas. Como é que a gente faz para te achar? Eu atendo hoje em Santo Antônio, Uhum. aqui na Bom Princípio, bem pertinho aqui da rádio. Uhum. E atendo também em Glorinha, na Academia Espaço C. Uhum. Mas tu pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que é @NutriRafaMessage, Tá. ou então pelo telefone. Isso, passa o telefone, porque às vezes o pessoal, às vezes de fora não tem Instagram. E qual que é o telefone? O telefone é 51 Uhum. 9 9. 9849 Uhum. 01 17. Então eu vou repetir o telefone da Rafa e quem quiser anotar. Então é 51998490117. Isso Isso, aí, Rafa. isso aí. E qualquer dúvida, né, Dani? Porque às vezes Sim, surge dúvidas surge. dessas pessoas que estão nos escutando. Pode mandar para esse WhatsApp que a gente responde, com Ah, certeza. tá. E pode mandar também aqui para o Whats da rádio, né? Que vai ser um prazer. Repasso aí para a Rafa, e daí, numa próxima oportunidade, a gente responde. Então, gostaria de finalizar o nosso programa aqui, um abraço bem apertado para todo mundo que esteve aqui conosco, né? Nesse sábado, dia 16 de setembro, e no próximo sábado espero vocês. Rafa, só dá um tchauzinho para o pessoal aí para a gente encerrar. Gostaria de agradecer a todos que nos escutaram hoje. Muito obrigada pela oportunidade, Dani, e obrigada também a vocês que nos escutaram até o final e nos Isso. assistiram também. E é E até isso. mais, então tá. Um abraço, excelente sábado.